Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vítimas do maior esquema de pirâmide da história receberão 372 milhões de dólares em novos pagamentos. Esse é um assunto que nós já fizemos alguns vídeos comentando a respeito dessa história. Este é o 8º pagamento do fundo de vítimas de Bernard Madoff. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos criou um fundo para ressarcir as vítimas de um esquema de fraude bilionário de um dos maiores nomes do mercado financeiro americano, criador da Bolsa de Tecnologia da Nasdaq. Ele causou prejuízos da ordem de 65 bilhões de dólares a cerca de 8 mil investidores em 2008, quando a crise financeira mundial aflorou nos Estados Unidos. O seu esquema de pirâmide, o maior da história, finalmente veio a público. As pessoas, quando tentaram sacar seus recursos, descobriram que não tinha absolutamente nada para sacar. Em breve, receberão outros 372 milhões de dólares em pagamentos, elevando o valor total distribuído de um fundo do governo para mais de 4 bilhões de dólares desde o colapso da empresa do fraudador em 2008. Então, prejuízos da ordem de 65 bilhões de dólares e um fundo que está ressarcindo 4 bilhões de dólares aos investidores. Esse é o 8º pagamento até agora. E ele será destinado a cerca de 40 mil vítimas em todo o mundo e aumentará a recuperação total de todas as fontes de compensação para 88% das perdas, disse a Procuradoria dos Estados Unidos em Manhattan. O dinheiro foi levantado por meio de acordos do governo com o Banco de Madoff, o JP Morgan Chase, bem como com alguns dos seus clientes mais antigos, como o investidor Jeffrey Pickaware, que morreu em 2009. Madoff morreu no ano passado na prisão, onde cumpria uma pena de 150 anos. Veja, nos Estados Unidos, se a depender do crime que você cometa, você é condenado à prisão perpétua. Não interessa a sua cor, não interessa o seu sexo, a sua religião, a sua idade, não interessa a quantidade de dinheiro que você possa ter ou as amizades que você tenha. Você vai para a cadeia de forma exemplar. Estados Unidos é maravilhoso, né? Muito bom de se ver isso. E o Madoff já tinha uma certa idade, foi condenado à prisão perpétua e morreu. Eu tinha dito, o primeiro vídeo que eu falei sobre essa história do Madoff, ele ainda estava vivo e eu disse, ele vai morrer na prisão. E foi o que de fato aconteceu no ano passado. O procurador dos Estados Unidos, Damian Williams, ele disse que a justiça continua seu trabalho histórico em busca de ressarcimento para as vítimas dos crimes considerados hediondos de Bernard Madoff. Ele tinha sido condenado em 2009 a 150 anos de prisão pela maior fraude da história de Wall Street, que causou prejuízos de 65 bilhões, quem não se recorda deste caso, né? 8 mil investidores foram vítimas da fraude dele. Na época também foram condenados o principal assessor dele, Bernard Ebbers, que pegou 25 anos de prisão, e John Rigas, condenado a 12 anos. Madoff teve todos os seus bens confiscados, incluindo um apartamento de 7 milhões de dólares em Manhattan, uma propriedade de 11 milhões de dólares em Palm Beach, na Flórida, uma casa de 4 milhões de dólares em Montauk, um elegante balneário de Nova York e um iate de 2,2 milhões de dólares, além de 80 milhões de dólares em investimentos. O juiz considerou o crime estarrecedor, produzido às custas de uma gigantesca quebra de confiança. A sentença foi aplaudida pela plateia do tribunal, que estava lotado de vítimas. Como o estelionatário Charles Ponzi, cujo golpe em 1920 lhe rendeu um lugar de destaque no mundo do crime,
Madoff prometia gerar retornos impressionantes para seus clientes, quando na verdade estava pagando aos investidores existentes com dinheiro de novos investidores. Ele nunca investiu um centavo sequer confiado pelos clientes. A diferença é que a fraude de Ponzi foi breve e durou 1 ano. Já a de Madoff permaneceu por pelo menos 15 anos e atingiu um nível de respeito e aclamação entre os profissionais de finanças muito maior. Ele foi presidente da Nasdaq entre 90, 91 e 93. Seus milhares de clientes confiaram a ele mais de 19 bilhões de dólares e foram levados a acreditar por meio de declarações falsas que tinham quase 65 bilhões em suas contas. Com a promessa de entregar retornos estáveis por meio de mercados em alta e baixa, Madoff construiu uma reputação tão excelente que teve de recusar alguns investidores em potencial. Na sua lista de clientes passaram nomes como Fred Wilpon, proprietário do New York Mets, o casal de atores Kevin Bacon e Kira Sedgwick, Henry Kaufman, ex-economista-chefe da Salomon Brothers, duas das mulheres mais ricas da Europa, Alicia Koplowitz, da Espanha, e Liliane Bettencourt, da França, além das fundações de caridade do diretor Steven Spielberg e do sobrevivente do Holocausto Elie Wiesel. A fraude entrou em colapso exatamente em dezembro de 2008, quando os mercados de ações em queda fizeram com que os clientes buscassem sacar algum dinheiro para acomodar a situação, e aí descobriram que não tinha nada em suas contas. Aos filhos ele confessou que tudo não passava de uma farsa. Madoff se declarou culpado em março de 2009 de fraude, lavagem de dinheiro, perjúrio e roubo. No tribunal e em entrevistas posteriores na prisão, ele insistiu que dirigiu um negócio de investimento genuíno por muitos anos antes de se descobrir incapaz de manter os retornos generosos que seus clientes esperavam. É isso, né? Vale a pena conhecer a história de Bernard Madoff e entender todo esse caso, né? E perceber como os Estados Unidos agem de maneira exemplar contra diversos crimes que são considerados inaceitáveis. Falei aqui recentemente que nos Estados Unidos a empresa IRB não existiria mais. Lá aconteceu um caso similar de fraude contábil, que foi isso que a IRB fez, fraudou a sua contabilidade. Lá uma empresa gigante, né, a Enron, fez a mesma coisa, fraudou seus movimentos contábeis. Quando descoberta, toda a gestão da empresa foi presa, a empresa foi fechada e a organização de auditoria que prestava serviços à Enron, a Arthur Andersen, também faliu, também fechou as portas. Foi uma crise de credibilidade geral e fechou também as portas a Arthur Andersen, que era uma das maiores empresas de auditoria do mundo, né? Então é isso, nos Estados Unidos as coisas não são feitas como acontece aqui no Brasil. O Brasil definitivamente não é um bom exemplo em se tratando de seriedade e responsabilidade. É uma pena. Nós estamos ainda na idade das trevas. Mas vamos rezar, quem sabe um dia a gente chega lá nesse patamar americano, né? Daqui a uns 1000 anos talvez a gente chegue lá. Muito bem, sequestro de dados atinge 21% das empresas em 15 países. 21% das empresas em 15 países estão sendo vítimas de sequestro de dados. Um estudo feito pela Thales Access Management, divulgado agora recentemente, entrevistou empresas em 15 países e identificou 21% de registros de ransomware, que é o sequestro de dados. Entre as instituições analisadas, menos da metade, 48%, relatou ter um plano formal preparado para lidar com essa situação. Menos da metade, 48%, relatou ter um plano formal para lidar com esse tipo de situação. É que está o problema, né? Os criminosos digitais, virtuais, estão cada vez mais avançados e as empresas ainda não se deram conta da problemática e do risco existente. Por outro lado, assim que perceberem, e cada vez mais vão perceber a necessidade de agir preventivamente e não reativamente,
As empresas que atuam nesse setor de cibersegurança terão um amplo e crescente mercado pela frente. Nestes segmentos, ancorou a Oi Soluções, né? Então, neste segmento de tecnologia, de cibersegurança, de proteção de dados, está a Oi Soluções, uma empresa da Oi, né? Então, tem aí um amplo campo de serviços, consultorias, treinamentos, venda de produtos, né? Que a Oi Soluções pode estar empreendendo junto a muitas grandes, médias, micro e pequenas empresas. Empresas privadas, empresas públicas, nacionais e internacionais, né? Esse é um reposicionamento que a Oi fez nessa área de tecnologia, né? Que ela não tinha essa expertise antes e foi, ao longo dos últimos anos, se transformando numa empresa vocacionada para este setor, para este segmento. Além dos registros de sequestro de dados, a pesquisa também analisou o impacto da pandemia nos mecanismos de segurança, como o uso do método MFA, Multifactor Authenticator. De acordo com os resultados, o uso de autenticação permaneceu praticamente o mesmo ano a ano, 56% em 2022 contra 55% no ano passado. Segundo o relatório, o acesso remoto segue como principal caso de uso para a MFA em 2022. 68% dos funcionários em teletrabalho que não são de TI usaram o MFA. O segundo maior uso é de profissionais com privilégios, 52%. Francisco Camargo, CEO da CLM, uma empresa de segurança da informação, destacou os pontos preocupantes da amostra que favorece o sequestro de dados. Se evidencia o ainda enorme uso de senhas e que menos da metade dos funcionários da maioria das empresas usam devidamente os protocolos, né, mais modernos de segurança. Mesmo com o aumento das implantações para equipes e funcionários internos, que cresceu 6 pontos percentuais no último ano para 40%. Ainda de acordo com o estudo, as redes privadas virtuais lideram como o principal método utilizado pelas empresas para os funcionários acessarem aplicativos remotamente, 57%. Um cenário que se mantém comparado à pesquisa de 2021. Quase metade dos entrevistados planeja usar VPNs existentes e implementar novas tecnologias, como a ZTNA. Então está aí, esse setor de cibersegurança segue chamando a atenção. As práticas criminosas seguem crescendo. E o Brasil já é o 5º país mais atacado no mundo. Já é o 5º país mais atacado do mundo, alvo preferencial do cybercrime. Olha, vamos raciocinar o seguinte. Quando a gente pensa em investimentos, nós precisamos procurar boas empresas para investir, né? As ações são partes significativas das empresas. Então, o que é que acontece normalmente? Quando existem períodos onde a renda fixa ela se torna apreciada, ou seja, a taxa de juros, a taxa Selic sobe muito, que é o que aconteceu agora recentemente. Selic foi para 13,75%. Muitos investidores decidem sacar seus recursos da Bolsa de Valores, dos fundos de ações, dos fundos multimercados e resolvem migrar em massa para a renda fixa. Então, o fluxo de investimentos que saíram da Bolsa de Valores esse ano até aqui e foram para a renda fixa é impressionante. São dezenas e dezenas de bilhões de dólares que deixaram a Bolsa de reais, né? Que deixaram a Bolsa e foram para a renda fixa. Porque é aquela ideia, né? Olha, eu vou ganhar 13,75% é a Selic, eu vou ganhar 14%, 15% ao ano num ambiente seguro, controlado, a renda fixa, né? No título do Tesouro. Então, é um dinheiro aparentemente seguro e fácil de se ganhar, não é? Então, muita gente corre para lá. E aí, depois, o que é que acontece? Quando essa Selic começa a baixar, e aí ela cai para baixo
de 2 dígitos, né? Ela cai para um terreno de 1 dígito, aí as pessoas querem voltar da renda fixa para a renda variável. Qual o problema? É que quando isso acontece, a bolsa já está num grande processo de alta. E aí você se engaja na onda de alta, Mas essa onda já subiu bastante. Ela está muito mais próxima de uma quebra, né, do que de uma continuidade de tendência de alta. Então as pessoas não entendem isso e acabam cometendo este equívoco. Saem da renda fixa tarde demais, quando a bolsa já está subindo bastante, e ao fazer isso, pegam mais da metade do movimento de alta para cima, já acontecendo, e aí ele está muito mais próximo de uma realização. Então ele está fazendo o quê? Ele está comprando na alta. Isso poderá dar certo? Não vai dar certo. E aí muita gente vive esse drama de entrar na alta, depois ver a bolsa realizar e alguns vendem no prejuízo e outros não vendem e vão ver uma grande correção, ficam presos nessa correção e assumindo aí a convivência com uma desvalorização de 30%, 40%, 50%, a depender da ação que desejou adquirir tardiamente. Então, o que a gente precisa refletir? Temos que entrar na baixa na Bolsa de Valores. Temos que entrar na Bolsa de Valores na baixa, quando as ações caíram muito. Este é o momento de entrada. Né? Porque aí é que estão as grandes histórias de valorização. As grandes histórias de alta estão nos movimentos mais fortes de queda da Bolsa de Valores como um todo e das ações. Muito bem. É muito difícil você precisar quando será o preço mínimo daquela ação. Ninguém sabe, não existe bola de cristal. Mas você pode ter uma ideia, uma noção, se aquela queda já foi o suficiente do ponto de vista de você entender que a probabilidade dela subir se tornou muito maior do que a de continuar caindo. Isso chama-se gestão de risco. Eu considero que se a ação já está numa relação risco-retorno em torno de 30-70, ou seja, ela pode cair, a chance dela cair é 30%, mas a chance dela subir é 70%. Ou 20-80, ou seja, a chance dela cair é 20%, a chance dela subir é 80%. Esses patamares, ao meu ver, já são excelentes de entrada. Ah, mas ela pode cair mais. Bom, aí você adota um segundo critério, você não entra comprando de vez, vai comprando aos poucos. Eu adoto uma estratégia de comprar em lotes de 33,3%. Então eu faço 3 compras de 33,3%. Compro em um determinado momento que eu achei que já caiu demais, e aí espero para ver como é que a ação vai se comportar, se ela vai continuar caindo. Pode ser que ela chegue e continue caindo por mais 15, 20 dias. Aí eu faço uma segunda entrada e compro um segundo lote de 33,3%. Se ela então começar a dar sinais de reversão e subir, eu fecho o meu lote e compro o meu terceiro lote. Se ela continuar caindo, eu ainda vou ter chance de comprar ela mais barata. 20, 30 dias depois, fecho a minha posição e completo, criando um preço médio nessa queda, fechando o lote completo do que eu queria adquirir. Então é assim que eu faço, entendeu? Então há aí um critério de gestão de risco, né? E há um critério de você adotar essa estratégia de ir comprando aos poucos, porque esperar adivinhar onde é o fim da linha daquela queda, esqueça, ninguém vai acertar isso. Ok? Então o importante é você encontrar uma boa empresa, o importante é você perceber uma empresa que tenha uma excelente vantagem competitiva, tem uma boa participação de mercado, possui diferenciais competitivos em relação aos seus concorrentes e que aí elas estão nos oferecendo um excelente custo de oportunidade, né? Um excelente ponto de entrada, um excelente ponto para fazer a entrada
porque ela tem aí uma possibilidade, né, de alavancagem muito grande. Então, o ponto de entrada melhor é exatamente neste processo de correção. É isso que vai fazer com que, no longo prazo, a gente consiga melhores retornos, né? Muito bem. Quero aproveitar também para fazer uma reflexão com vocês. O Elon Musk, recentemente, num período agora de correção na Bolsa, viu em 5 horas o seu patrimônio em dólar cair 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares em apenas 5 horas. Foi quase como se fosse 1 bilhão de dólar, né, por hora. E aí ele tem um patrimônio, né, avaliado em 255 bilhões de dólares e algumas horas antes ele tinha 260 bilhões de dólares. Você acha que o Elon Musk se desesperou? Ficou deprimido? Triste? Pensou em se matar? Não. Os grandes investidores não se preocupam com uma desvalorização do seu patrimônio da ordem de 5 bilhões de dólares. Parece coisa de louco, né? Não se preocupam. Primeiro porque ele tem 255 bilhões de dólares. E segundo, porque ele sabe que isso não é uma perda, isso é uma desvalorização. E assim como houve uma desvalorização, pode haver uma valorização. Ele tem essa consciência. Então os grandes investidores não se preocupam com uma desvalorização da ordem de 5,1 bilhões de dólares. Não se preocupam. Olha, estamos falando de 25 bilhões de reais, né? Eles não se preocupam, porque isso não é uma perda, isso é uma desvalorização. E a Bolsa de Valores é feita disso, de movimentos de alta e de movimentos de baixa, de valorizações e desvalorizações. É preciso ter calma e paciência para não fazer bobagem, né? É isso que o grande investidor faz. Os bilionários, os grandes empresários, os grandes investidores, eles não se afobam, eles não saem colocando os pés pelas mãos, eles têm calma, têm equilíbrio, discernimento. É isso que o pequeno investidor também precisa aprender. Olhar para a vida dos grandes investidores, ver o que eles fazem e tentar fazer igual. É isso que eu sempre aqui estou defendendo. Olha, essa é para completar esse raciocínio sobre o Elon Musk. Diante de um problema, dê a ele o seu exato tamanho. Construa a partir disso soluções ponderadas, racionalizadas, objetivas. Construa soluções para enfrentar este problema. E aí, parta para a ação com toda a determinação de resolver o problema. Isso é muito importante. Você dimensionar as coisas como de fato elas são. Eu sempre digo aqui que há um problema em muitas pessoas que é deixar o medo dominar a si mesmo. E aí, nesta hora, você começa a confundir os medos reais dos medos imaginários. É essa mistura dos problemas reais, dos problemas imaginários. Às vezes um problema tem um tamanho X e você transforma ele num X mais 20. É isso que você precisa estar atento. Você não pode deixar a sua mente lhe trair. Você não pode deixar os seus medos lhe paralisarem. Você precisa dimensionar o problema com exatidão. Precisa separar os medos imaginários dos reais. E ao fazer isso, aí sim, você planeja o que fazer para resolver a situação e parte para a execução. As empresas fazem isso, os grandes empresários fazem isso e nós, pequenos, mortais,
devemos aprender a fazer isso também. Este é o caminho que eu acredito, que eu já experimentei, que eu já vivenciei e que dá resultado, pode acreditar, dá resultado. Vamos falar um pouquinho de agricultura agora. Mudanças estão em curso no mundo quando a gente pensa na agricultura como um todo. E dentro desse contexto de mudanças e transformações, há de se lembrar que as projeções da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação nos apontam que o planeta Terra, em 2050, terá uma população de 10 bilhões de pessoas morando aqui neste planeta. 10 bilhões de pessoas em 2050 estarão habitando o planeta Terra. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação destacou este número para dar ênfase de que existe aí um grande desafio, que é alimentar toda essa gente. Um grande desafio, alimentar toda essa gente. E este desafio, ele acaba exponencializando por conta de problemas climáticos, grandes tempestades, inundações, terremotos, desertificação e, além disso, fluxos migratórios em funções dessas tragédias ambientais. Fluxos migratórios. Regiões em guerra, em conflitos, tudo isso faz com que haja deslocamentos de grande monta, deslocamentos populacionais. Então, isso tudo contextualizado a essa população de 10 bilhões de pessoas em 2050, faz com que o desafio de alimentar toda essa gente seja hercúleo, seja uma tarefa digna de Hércules, né? E aí o que é interessante sinalizar? O Brasil, já chamado de celeiro do mundo, será amplamente requisitado para atender esse esforço. Então, quando a gente pensa na nossa agricultura, na nossa produção, nós temos que entender que o papel que nos cabe é, além de alimentar a nossa gente, alimentar uma parcela expressiva do mundo. A boa notícia é que o nosso agronegócio, ele é um dos mais avançados do mundo. Há todo vamos dizer assim, um aparato tecnológico de primeiro mundo aplicado ao campo no Brasil. Então nós temos altas produtividades, qualidade, lucratividade. Temos o uso da robótica, da inteligência artificial, da mecanização agrícola. Temos controles eficientes de pragas, melhorias genéticas, consorciamentos, rastreabilidade. Olha, a nossa agricultura é um show. E aqui, sempre que eu posso, eu enfatizo também a existência da Embrapa, que é um centro de excelência e de geração de conhecimento aplicado à agricultura brasileira. Em sendo assim, o Brasil está muito bem posicionado para esse desafio mundial, que vai ser alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. Viva o agronegócio brasileiro! Os habitantes, moradores das zonas urbanas que não conhecem o agronegócio, que não entendem nada de agricultura, que não, muitas vezes, não sabem o que são
determinadas culturas, nunca viram um pé de manga na vida, um cajueiro. Algumas pessoas não sabem o que é uma cabra, um carneiro, nunca viram ao vivo. As pessoas precisam melhor interagir com o campo, conhecer o campo e aprender. Tive lições valiosíssimas das minhas experiências com projetos de desenvolvimento regional em regiões rurais. Belíssimas experiências com agricultores, com filhos de agricultores, com pessoas que trabalhavam com a terra. Aprendi muito. Ensinei e aprendi. A vida é isso, é um dar e receber, é uma troca, é uma constante troca e isso é o que nos enriquece. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!